Em qualquer história que você ouve, existe algo acontecendo em algum lugar. E esse lugar é chamado de contexto. E já que estamos aprendendo como ler as narrativas bíblicas, vamos falar sobre como os contextos funcionam na Bíblia. O contexto de uma história é uma ferramenta muito importante para os autores bíblicos. É mesmo? Sim, pensa comigo. Quando você começa uma história, tudo é novo. O enredo e os personagens são um mistério até tudo se desdobrar. É verdade, não faço nem ideia do que esperar. Os autores usam o contexto de uma história para nos preparar para o que ainda vai acontecer. Como assim? Imagina que uma história começa no tribunal. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que será uma história sobre crime e justiça. Isso. E se o contexto for uma casa velha, escura e caindo aos pedaços? Aposto que algo assustador vai acontecer. Exato. Contextos evocam memórias e emoções por causa de outras histórias que conhecemos e que aconteceram em lugares semelhantes. Os autores sabem disso e podem usar contextos para gerar expectativas sobre o que poderia acontecer na sua história. E um bom autor é criativo no uso dos contextos e usa as nossas expectativas para provar seu ponto. Isso acontece na Bíblia? Na Bíblia inteira. Por exemplo, pense no contexto do Egito na Bíblia. É o grande império do Oriente Médio às margens do Nilo. Isso. Agora pense na primeira história bíblica em que alguém chega ao Egito. Ela fala de Abraão. Deus chama Abraão para ir para uma nova terra pela fé e promete que lhe dará uma família enorme. E assim ele sai para essa nova terra, mas chega lá num período de fome. Será que ele vai confiar em Deus e ficar na terra prometida ou decidir sair de lá e procurar comida? Isso, Abraão sai e vai para o Egito. E no Egito as coisas pioram rapidamente. Para salvar o próprio pescoço, Abraão nega que Sara é sua esposa. E daí Faraó tenta se casar com ela. Certo, a primeira impressão que temos é que o Egito não é um lugar muito legal para visitar. Mas logo Deus o salva. Ele assola o Egito com pragas, de modo que o Faraó acaba cedendo e manda Abraão embora com muitas riquezas. Então, o que essa história nos ensina sobre o Egito como contexto? Que é o lugar para onde as pessoas vão por causa das suas decisões tolas. Mas também é um lugar onde Deus age e liberta o seu povo. Sim, e a próxima história no Egito segue o mesmo padrão. Os netos de Abraão tomam um monte de decisões tolas e acabam indo para o Egito por causa de outro período de fome. De novo no Egito. Então, gerações passam e a família é escravizada no Egito. E o que você acha que vai acontecer? Deus vai enviar as pragas e libertar o seu povo. Você já sabia. Depois que os israelitas voltam para a Terra Prometida, Deus diz para nunca mais voltarem para o Egito. É um lugar de problemas e opressão. Portanto, quando outros personagens bíblicos decidem ir para o Egito, eu já fico preocupado. Exato, como Salomão, no auge da sua riqueza e poder, casou com a filha do rei do Egito e enviou israelitas para lá para importar cavalos garanhões. E uma geração depois, a aliança deu mau resultado. O Egito voltou a oprimir Israel. Então os contextos bíblicos trazem com eles todas as memórias de histórias anteriores e isso gera expectativa. Sim, o artifício literário que dá mais significado às histórias. Os autores bíblicos são geniais. Eles geram expectativa, mas acabam com elas de maneira criativa. Como assim? O Egito é um exemplo perfeito. No Evangelho de Mateus, quando Jesus nasce, sua família foge para o Egito. Problema chegando. Parece que sim, mas presta atenção. Em vez de ser um lugar ruim, o Egito é um lugar de segurança. Por quê? Eles fogem de quem? Do rei Herodes, que está se comportando exatamente como o faraó, sendo que ele governa Jerusalém e não o Egito. Mateus faz algo diferente do que eu esperava para mostrar que Jerusalém se tornou o Egito. Exatamente. Encontramos esse tipo de padrão em vários contextos bíblicos diferentes. Babilônia, Moabe, o deserto, Belém. A lista é enorme. É uma análise tanto. E fica maior, porque às vezes o contexto não é um lugar no mapa, é uma situação específica. Mas funciona da mesma maneira que os contextos. Por exemplo, quando as pessoas vão em direção ao leste, certeza que vem problemas por aí. Adão e Eva foram banidos para o leste e depois Caim vai para o leste. As pessoas vão para o leste para construir a Babilônia. E todas essas narrativas têm o objetivo de apontar para uma época futura quando o povo de Israel será levado para o exílio no leste, na Babilônia. Ah, interessante. O que nos leva a mais um tipo de contexto na narrativa bíblica: o tempo ou a duração dos eventos. Por exemplo, períodos de tempo de 40 estão muitas vezes associados a histórias onde a fidelidade das pessoas é testada. Noé está na arca por 40 dias e 40 noites. Então ele sai e fica bêbado. Os israelitas ficaram impacientes durante os 40 dias de espera por Moisés no Monte Sinai e decidiram fazer o bezerro de ouro. Ou depois que os espias israelitas investigam a terra por 40 dias e o povo se rebela. Por causa disso, eles vagam pelo deserto por 40 anos. Mas depois temos a história de Jesus, que foi tentado no deserto por 40 dias e aí ele inverte a expectativa. Ele passa no teste. Exatamente.
Em toda a Bíblia, muitos lugares, situações e períodos de tempo são significativos, trazendo memórias e gerando expectativas. E os autores do Novo Testamento reutilizam todos esses contextos para mostrar que Jesus é aquele que conquista o nosso mundo desde o jardim, saindo do Egito, passando pelo deserto e entrando na nova criação.